A aula de hoje será sobre tributos diretos, da disciplina Rotinas de Tributos Federais. Esta aula ela foi ministrada no dia 16 de maio de 2014, na última sexta-feira. A proposta desta aula, depois de ter ministrado sobre tributos indiretos, é abordar como que funciona a apuração dos tributos diretos. E antes de nós efetivamente falarmos sobre a abordagem da apuração de tributos diretos, é importante saber que tributos diretos eles incidem sobre o patrimônio, ou seja, sobre um bem. A exemplo do que foi falado em tributos indiretos quando foi definido a classificação dos tributos, onde se divide em diretos e diretos. Nos diretos, que é o que nós iremos tratar agora, eles são taxados sobre bens, por exemplo, veículos, embarcações, imóvel, e também sobre o resultado de uma operação empresarial, ou seja, o lucro. A proposta maior nesse contexto que eu estou apresentando aqui é justamente falar sobre os impostos diretos atrelados ao resultado de uma corporação. E para falarmos em tributos diretos, regra geral, nós estamos falando, em essência, são vários os tributos diretos, mas estaríamos falando aqui especificamente sobre IRPJ e CSLL, ou seja, Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Okay? Importante destacar que as empresas elas se submetem a regimes de tributação perante a Receita Federal do Brasil. Então nós temos o Simples Nacional, temos o lucro presumido, temos o lucro real e temos o lucro arbitrado. Na modalidade Simples Nacional, nós dividimos em microempresa e EPP, que é a empresa de pequeno porte, ou seja, ME ou EPP. O que diferencia uma da outra, regra geral, neste caso, é o seu faturamento. No caso das empresas tributadas pelo lucro presumido, elas têm que poder estar no lucro presumido, ou seja, não podem estar obrigadas a serem tributadas pelo lucro real. E quando se submetem ao lucro presumido, no que diz respeito ao PIS e COFINS, o regime é chamado cumulativo, ou seja, aplica-se o PIS e COFINS sobre as receitas e não vamos definir que aplica-se o PIS e COFINS sobre o faturamento em específico, e sim sobre as receitas. Assim como aplica-se também o IRPJ e a CSLL sobre as receitas e não exclusivamente sobre o faturamento. A forma de apuração do lucro presumido se dá por trimestre. A forma do PIS e COFINS ela é mensal. No caso do lucro real, nós temos duas modalidades. Nós temos a modalidade lucro real anual estimativa e temos a modalidade lucro real trimestral. O que diferencia uma da outra é que no lucro real trimestral, a apuração é como se a cada 3 meses, a cada trimestre, fosse efetivamente um ano. Ou seja, apura-se o resultado efetivamente e tributa-se. No caso do lucro presumido, equipara-se ao regime lucro real anual estimativa. Ou seja, quando não se pode, por algum motivo, levantar o balanço no mês, utiliza-se os mesmos critérios que se utiliza para se apurar os impostos no lucro presumido, ou seja, sobre a receita. Para exemplificarmos toda esta mecânica, ou seja, como que se dá o procedimento de apuração, eu vou apresentar um exemplo de um exercício
onde nós iremos comparar o resultado apurado pelo lucro presumido equiparado à estimativa e pelo lucro real. E vamos tentar compreender qual seria a vantagem de optar por este ou por aquele regime. Então, passamos a analisar segundo o que nós apresentamos aqui nesta planilha. Ou seja, neste exercício, nós pedimos para que seja comentado a tributação do imposto de renda e da CSLL com base no lucro real e no lucro presumido ou estimativa. Apresentamos um exemplo de uma empresa que tem uma receita bruta de venda de mercadorias de R$1 milhão e tem um custo das mercadorias vendidas de R$600 mil e somente tem, a título de despesas operacionais, R$20 mil. Dada essas informações, a legislação do lucro presumido trata que você apura o imposto com base na presunção de lucro, com base na legislação. Segundo a atividade XYZ, ABC ou D, atribui-se um percentual para esta presunção. Então, no caso em tela, nós temos uma empresa de revenda de mercadorias, esta é a atividade, né? Teria um CNAE, né? Código Nacional de Atividade Econômica de Revenda de Mercadorias, e para esta atividade, a presunção para efeito de RPJ será 8%. E a presunção com base na contribuição social sobre o lucro líquido será 12%. Ok? Então, se nós fôssemos apurar com base no regime do lucro presumido, nós sabemos que a única receita que existe neste exemplo, que contém apenas 3 situações, seria a receita bruta de vendas. E é bem importante destacar que, independente do regime tributário, seja lucro presumido ou lucro real, a taxação do imposto de renda sobre o resultado é 15%. Okay? E que existe um adicional para efeito do imposto de renda de 10%. Essa questão deste adicional é uma questão que às vezes confunde um pouco como apurar este valor, né? Então, eu poderia dizer o seguinte: a Receita Federal ela permitiu que até R$60 mil no trimestre, ou seja, R$20 mil por mês, estivesse isento desses 10% de adicional. Ok? Então vamos fazer um exemplo bem tranquilo aqui para saber como que se calcularia um adicional. Suponhamos que nós tenhamos R$200 mil a título de presunção de lucro, certo? Sobre R$200 mil e sabendo-se que estamos apurando um trimestre, nós tiraríamos R$60 mil, que é o permitido sem adicional de 10%, e sobraria R$140 mil. Então, sobre os R$140 mil, nós aplicaríamos 10% e obteríamos R$14 mil a título de adicional. Perfeito? E sobre os R$200 mil, nós aplicaríamos os 15%. Então, sobre os 15%, sobre os R$200 mil, nós obteríamos um valor que, somado ao valor dos 10%, iria gerar o total do imposto de renda. Ok? Então, este é um exemplo. E nós vamos praticar isto nesse exercício que foi sugerido. Então, o imposto de renda é sempre 15%, observando o adicional, quando excede a R$20 mil mês ou R$60 mil no trimestre, e a contribuição social é 9% sobre o resultado. Agora, traduzindo isso em termos práticos, nós teríamos o seguinte, segundo o exemplo sugerido para o primeiro trimestre de 2014. Nós teríamos o seguinte:
Se a receita bruta foi R$1 milhão e nós não temos outra receita para trabalhar, então nós teríamos obrigatoriamente, para efeito do lucro real e do lucro presumido, o seguinte, ou seja, são dois demonstrativos, né? Vamos falar primeiro sobre o lucro presumido, que é a parte de baixo, para depois eu explicar melhor sobre o lucro real, porque é mais complexo o lucro real, ok? Então, no lucro presumido, que é o item B, nós temos uma única receita que será de R$1 milhão. E a legislação, segundo o item 1 aqui, ela demonstra como é que funciona a presunção. Neste caso, que é a atividade de revenda de mercadorias, a presunção seria de 8% para efeito de RPJ e 12% para efeito de contribuição social. Então, observando aqui, 1 milhão vezes 8%, nós teríamos R$120 mil. E 1 milhão vezes 12%, nós teríamos... Perdão, 1 milhão sobre 12%, nós teríamos R$120 mil. E 8% sobre 1 milhão para IRPJ, nós teríamos R$80 mil. Ok? Então, essa coluna, essa segunda coluna aqui, é a coluna do IRPJ. Ou seja, 8% sobre 1 milhão. E aqui, 12% sobre 1 milhão. Então, isto aqui ó, é o que nós compreendemos como base de cálculo, como presunção de lucro. Ok? Uma vez que nós temos a presunção de lucro de R$120 mil para efeito de contribuição social e R$80 mil para efeito de RPJ, nós passamos a aplicar aquilo que foi comentado recentemente, que o imposto de renda é 15% e que a contribuição social é 9%, observando a questão do adicional. Então, se nós formos observar aqui, 9% sobre R$120 mil, R$10.800. E 15% sobre R$80 mil, R$12 mil. Ora, observe que os R$80 mil, e nós estamos falando de um trimestre, excede R$20 mil. Ok? Então, sobre esses R$20 mil, nós vamos aplicar os 10%. Logo, nós teremos R$2 mil adicional. Então, o imposto de renda fica 12 mil dos 15% mais os R$2 mil adicional, equivalente a 14 mil. Perfeito? E a contribuição 10.800. Ok? Para efeito deste exemplo, deste primeiro exemplo simples, nós não vamos ter outras informações. Basicamente, nós vamos ter somente o que interessa para efeito de apuração, que seria a receita no caso do lucro presumido. Então, nós temos para efeito de impostos a pagar a título de contribuição social R$10.800 e para efeito de IRPJ R$14 mil. Com isso, nós finalizamos a explicação da apuração do lucro presumido. Perfeito? Em relação ao item A, é onde nós vamos apurar o lucro real do trimestre, onde nós temos que observar outras questões. Por quê? Quando nós falamos em lucro real, nós não falamos em necessariamente ou especificamente a questão do faturamento. Nós não podemos olhar só o faturamento. Nós temos que olhar toda a operação da empresa, ou seja, as receitas, os custos, as despesas e quanto efetivamente sobrou. Então nós temos aqui R$380 mil, que é o resultado de 1 milhão menos 600 mil, perfeito? Menos 20 mil, igual a R$380 mil. Esse lucro contábil é o lucro que nós chamamos de LAIR também, que é o lucro antes do imposto de renda. Perfeito? Este é o lucro contábil que nós deveremos, quando eu for abordar este assunto, levar para o LALUR. E o que seria o LALUR? O LALUR é o livro de apuração do lucro real, onde ele vai contar, por exemplo, se das receitas, custos e despesas que eu tenho, se eu terei que adicionar ou excluir alguma coisa. O que seria adicionar ou excluir alguma coisa? Seria, por exemplo, se dos custos ou despesas que eu tive, se algum deles, por exemplo,
não guardam relação com a atividade da empresa, pois se não guardarem, eles terão que ser adicionados. Então imaginem que eu tenho um lucro de 380 mil reais, porém dessas minhas despesas que eu tive de 20 mil reais, despesas operacionais, 5 mil reais fossem, por exemplo, uma despesa pessoal do dono da empresa. Então, o meu lucro seria 380 mais 5 mil reais. Ou seja, a minha base de cálculo aumentaria. Neste exemplo, é um exemplo simples. Não vou tratar de adições e nem de exclusões. Um exemplo de exclusão, supondo que eu tivesse uma receita, que eu participasse em outra empresa e esta empresa obtivesse lucro. E na parte que eu participo nesta empresa, eu trouxesse esse resultado para a minha empresa. Então eu teria uma receita, vamos supor que fosse uma receita de 10 mil reais. Esta receita já foi tributada na outra empresa onde eu participo. Então ela vem para cá sim, com certeza, porque é uma receita, mas ela não vai ser tributada. Então ela vai estar afetando o resultado e eu vou estar excluindo esta parte de receita que não deve ser tributada. Perfeito? Em resumo, é uma explicação simplória que vai ser explorada mais para frente quando tiver essa situação para ser aplicada. Este exemplo, ele apenas demonstra uma situação de resultado onde foi 380 mil reais, que é o lucro contábil ou LAIR, e deste resultado não terá adições nem exclusões. E também não vou abordar aqui, por exemplo, uma situação que é a situação de compensação de prejuízos se existirem. Vou abordar isto em outro exercício. Mas este esqueleto, essa estrutura dessa planilha já contempla as situações possíveis para que nós possamos ver nos exercícios seguintes. Esse exercício é simples, ele apresenta apenas um resultado. Não existe adições, não existe exclusões no LALUR, não existe compensações de prejuízo. Então quer dizer o seguinte, esse 380 mil reais é a base de cálculo para se apurar o IRPJ e a contribuição social. Como já é sabido, a contribuição social é 9% e o IRPJ é 15%. Então basta aplicar os 9%, que dá 34.200, e os 15%, que dá 57 mil reais. Porém, não podemos esquecer o seguinte, 380 mil vezes 15% dá os 57 mil reais. Mas no trimestre excedeu 320 mil reais, porque 380 menos 60 igual a 320. Logo, 320 mil vezes 10%, 32 mil reais. Logo, 57 com 32 igual a 89. Este é o IRPJ e esta é a contribuição social. Pronto, acabamos de apurar aqui e não vamos entrar em detalhes se existiam, por exemplo, impostos retidos que eu pudesse compensar, porque, como eu estou dizendo, esse exercício é simples. Em resumo, teremos, se fôssemos pelo lucro real, 34.200 de contribuição social para pagar e 89 mil de IRPJ a pagar, contra de IRPJ 14 mil no lucro por estimativa ou presumido e 10.800 na contribuição social. Ou seja, vejam a desvantagem pelo lucro real. 23.400 eu teria que pagar a mais, 75.400 a mais se eu optasse pelo lucro real. Okay? Aqui não se trata de uma opção, porque se eu sou o lucro real anual estimativa, é facultado que eu apure pelo lucro presumido e pague pelo lucro presumido. E que fique claro que se eu sou o lucro real anual estimativa, o valor devido efetivamente vai ser o apurado pelo lucro real. Então eu posso pagar pelo presumido, mas eu devo pelo real. Eu vou explicar melhor isso nos outros exercícios, mas é importante destacar isso. Eu só posso ficar nessa situação tranquila de 10.814 se a minha empresa fosse tributada pelo lucro presumido. Porque se ela é tributada pelo lucro real anual estimativa, eu posso apurar e pagar por esse valor, mas eu devo pelo lucro real. E com isso eu encerro essa explicação desse exercício da aula do dia 16 de maio, que na realidade esta aula foi a aula do dia 9 de maio e que eu reprisei no dia 16 de maio com outros exercícios que eu vou apontar na sequência.